Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Ministério de Ensino da Casa de Oração. Hoje nós vamos continuar na nossa apostila de Elias e Eliseu. Eu já quero aproveitar para agradecer a editora Cristã Evangélica por nos permitir dar continuidade à nossa escola bíblica dominical de forma online. Então fica aqui a nossa gratidão. E nós vamos continuar então, estamos na terceira aula. Está na página 21 da sua apostila, se você estiver com ela em mãos. A aula tem como título A Tragédia que Elias Enfrentou. Tá, nós assistimos as duas primeiras aulas, acompanhando a história de Elias. Então nós sabemos que ele era uma pessoa desconhecida, levantada por Deus para profetizar perante o rei. Sua primeira profecia, então, é perante o rei. E após isso, ele é levado ao deserto por Deus para ser alimentado por corvos e tomar a água do ribeiro, até que aquele ribeiro se seca e ele é ordenado também por Deus para partir dali para uma outra cidade fora de Israel, para Sarepta, que ficava em Sidom, e Elias estava sendo procurado então pelo rei, vivo ou morto, e Deus manda ele fazer uma viagem de cerca de 150 quilômetros para que ele chegasse e passasse a ser sustentado agora não mais por corvos, mas por uma viúva. E as viúvas, naquela época, eram pessoas com pouquíssima condição financeira, e essa que vai sustentar Elias não é diferente. Então ele chega lá e se depara com aquela viúva com alimento para mais um dia, para mais uma refeição junto com seu filho, e que ela estava preparando a refeição para seu filho, e no outro dia ela não teria mais o que comer. Então essa pessoa em que Deus manda Elias para ser sustentado, e é nesse contexto que se passa essa lição que nós vamos estudar. Lembrando que o texto está lá em 1 Reis, do verso 8 ao verso 24, se passa a história que nós vamos estudar, essa tragédia que acontece no ministério de Elias, no ministério em que Elias estava inserido. E o primeiro tópico que a apostila nos separa está aqui, ó, o filho da viúva morreu. E uma questão importante da gente entender, Sarepta ela significa fornalha. Deus estava aumentando a pressão, aumentando o calor em cima de Elias e colocando Elias, como estava no começo do ministério, para ser testado e aprovado, e que Elias aprendesse quem era o Deus que estava ordenando a ele. Tá bom? Mais uma informação para vocês. Então, o primeiro tópico é o filho da viúva morreu. E a dor e o questionamento da viúva. Então, um exercício que nós devemos fazer é nos colocar no lugar dessa mulher que tinha ali o seu punhado de farinha e o seu pouquinho de azeite para fazer um bolo, comer aquela refeição junto com o seu filho e se preparar para morrer, porque não tinha mais o que comer. Então ela recebe um profeta de Deus e ele faz ali um milagre da multiplicação, e após algum tempo o seu filho vem a falecer. Então na cabeça daquela mulher nada daquilo fazia sentido. E ela faz alguns questionamentos para Elias. Por que Deus manda você vir aqui, prolongar alguns dias do meu filho e agora morrer? Além de eu ter comida para o resto da minha vida, mas eu vou viver uma vida de solidão até o final, porque a única pessoa que eu tinha, que era meu filho, Deus levou. Esse é o questionamento que ela faz. Está lá no versículo 18. Que diz assim: então ela reclamou: que foi que eu fiz de mal, homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Esse é o questionamento dela. Você veio, multiplicou o pouco que eu tinha, me deu uma esperança, me deu uma sobrevida, uma vida confortável até o resto da minha vida, e agora você tira o meu filho? O que foi que eu te fiz? E aqui nós já aprendemos uma coisa importante para as nossas vidas, né? Nós temos o mau costume de ficar procurando culpados para tudo que acontece na nossa vida. Então, se acontece algo de bom, nós queremos achar alguma coisa de bom que a gente tenha feito, algum crédito, algum mérito,
para que a gente seja merecedor daquilo que está acontecendo. E no caso das tragédias, como aconteceu nessa viúva, nós tentamos buscar alguma culpa em nós ou em quem nos rodeia, em alguém da nossa família, para que aquilo tivesse acontecido. E essa mulher faz justamente esse questionamento. Você veio para me condenar pelo meu pecado e matar o meu filho? E nós cristãos temos muito isso, nós vivemos muito isso. Quando acontece algo de ruim, nós já logo buscamos algum pecado que nós estamos cometendo para que aquilo tenha acontecido, como se fosse um castigo de Deus. E nem sempre, ou quase nunca, a culpa é do nosso pecado ou de algum problema. Coisas ruins acontecem, coisas boas acontecem para cristãos, para não cristãos, mas nessa história a mulher se questiona a Elias. Você veio aqui não para me resolver esse problema, não para me trazer esperança de uma vida melhor, não para trazer uma palavra de ânimo da parte de Deus, mas para trazer uma palavra de condenação pelos meus pecados. Interessante que antes disso nós não sabemos qual é o pecado dessa mulher, que ela coloca aqui como culpado da morte do seu filho. A Bíblia não nos revela qual era, mas ela sabia os erros que ela cometeu, os pecados que ela cometeu, assim como nós sabemos os nossos. E ela jogou toda a culpa da morte do seu filho em cima dos seus pecados. E o segundo ponto que eu queria tratar, então, do primeiro é o questionamento da viúva perante aquilo que aconteceu. Por que é que você veio e fez o que fez? O segundo ponto é a resposta de Elias, que também é muito interessante, que ele simplesmente não diz nada. E quantos de nós, ao sermos questionados por alguma palavra que a gente crê, que a gente acredita e que a gente transmite, e aquilo não acontece da forma que as pessoas entendem, quantos de nós somos questionados e nós tentamos nos defender e temos frases prontas para isso. Não é o tempo de Deus, a vontade de Deus foi feita e tal, e a gente vai tentando se esquivar dessas situações, mas nós temos que aprender aqui com Elias. Ele simplesmente não diz nada quando a mulher faz esse questionamento. Ele pega o filho dela, vai para o quarto, se tranca, e ali ele leva esse questionamento diretamente para Deus. Então Elias, diante dessa tragédia, ele pega a criança, se fecha no quarto e leva a Deus ali o seu pedido. Ele conhecia o Deus que havia lhe ordenado. Ele sabia que, como eu falei, ele estava indo para a fornalha para aumentar a pressão sobre ele, para que o ego dele fosse tratado desde o começo do ministério. E ele sabia o Deus que ele estava servindo. Ele sabia que Deus não havia enviado ele ali para a condenação daquela mulher, mas para uma nova vida, para que ela fosse uma fonte de sustento para ele, uma peça importante no seu ministério ao longo da sua caminhada. Ele conhecia o Deus que ele estava servindo, conheceu o Deus que ele estava servindo no deserto. Deus não sustentaria ele no deserto tanto tempo, multiplicaria a fonte de sustento daquela viúva para levar assim o seu filho de uma hora para outra. Partindo já para o terceiro ponto dentro desse assunto, é a oração de Elias. E o verso é o verso 20, eu vou ler para vocês. Diz assim: em seguida clamou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então o profeta aqui ele é pego de surpresa. Ele não sabia Deus não havia revelado a ele que haveria do filho daquela viúva falecer, e muito menos que através dele aquela criança ressuscitaria. Lembrando que nunca na história alguém havia ressuscitado. Então Elias ele vai para o quarto e pede a Deus algo inédito na história, algo que nunca antes havia acontecido, para a gente perceber o tamanho da fé de Elias e o tamanho do conhecimento do Deus que ele servia, que ele tinha para fazer aquele pedido. Nunca antes havia acontecido, como eu falei, mas ele conhecia o poder de Deus
para que aquilo fosse possível. É por isso que ele ora a Deus, ele leva todo o questionamento, por que daquilo que estava acontecendo, por que Deus leva ele até aquela mulher e o faz passar por aquilo. E aí mais para frente nós vamos entender o porquê de tudo isso. Mas Elias, ele se tranca no quarto junto com o menino e com Deus e leva a Deus os questionamentos. É o que nós também devemos fazer diante de situações adversas, não ficar questionando onde nós erramos, o que nós fizemos, mas levar a Deus tudo que nós precisamos falar com Ele, tudo que nós queremos falar com Ele, nós temos caminho aberto para isso. Próximo tópico da nossa apostila, tópico 2, aqui na página 25, é a resposta de Deus e o testemunho da viúva. Então a resposta de Deus, ela é muito clara nessa situação. O menino estava morto e agora ele vive. E Elias, ele desce com o filho daquela viúva vivo em seus braços, com uma resposta positiva da parte de Deus ao seu pedido. O pedido de restauração da vida daquela criança, e a resposta é positiva. Então Deus estava ali respondendo a ele e mostrando o tamanho do seu poder para a continuidade do seu ministério. Então Deus aumentou a pressão sobre Elias, elevou o nível de Elias ali, elevou a caminhada de Elias com ele, elevou o conhecimento que Elias tinha de quem era o Deus que ele estava servindo, e ele responde da forma mais gloriosa possível, com a vida daquela criança, com um milagre inédito na história de alguém voltando à vida pela oração de um profeta. E o último ponto que nós temos na nossa apostila é o testemunho da viúva, e é a chave de tudo isso que aconteceu. E está lá no último versículo, no 24, que diz assim: a mulher respondeu prontamente a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Verso 24. Aqui é o fechamento de toda a história, dessa pequena história de Elias antes dele retornar a Israel. O porquê que Deus fez tudo isso? O leva para o ribeiro de Querite para ser alimentado por corvos. Depois Deus sobe um pouco mais a pressão, a dificuldade de Elias. Ele vai ser alimentado por uma viúva que mal tem o que comer. Estava pronta para morrer. O filho dela falece diante ali de Elias. Elias estava envolvido naquela situação. O menino ressuscita e aí sim, Deus, ele, de forma completa, ele revela a Elias qual era a sua vontade. De que ele fosse aprovado, vamos dizer assim, diante daquela mulher. Agora eu sei que as palavras que saem da tua boca são verdadeiras. E lembrando que essa mulher, ela havia visto milagres diários de multiplicação. Ela tinha pouco alimento para a sua vida e agora ela tem alimento para o resto da sua vida. Ela tinha visto o milagre acontecer, mas não foi o milagre, aquele milagre da multiplicação, que fez ela perceber em Elias que as palavras da boca dele eram verdadeiras. Mas quando ele não se defende perante aquela tragédia, ele não se não tenta empurrar a culpa para Deus, por exemplo, quando ela leva o questionamento para ele sobre a morte daquela criança, aí sim está um homem de Deus, e isso nos deixa também uma lição de como é que as pessoas têm nos visto, e mais ainda o que as pessoas têm dito de nós, da nossa conduta. Nós estamos tentando nos defender a todo momento daquilo que nós dizemos e muitas vezes não acontece. Nós estamos tentando nos defender, estamos buscando culpados para situações boas e ruins. Esses os ensinamentos que esse texto, que essa lição nos traz. E que nós cristãos não estamos imunes a tragédias, a insucessos, a morte. Nós também enterramos nossos entes queridos, nós ficamos doentes, nós ficamos desempregados. O mesmo Deus que sustenta, que nos dá o sustento, também é o Deus que, junto com a gente, passa por esses percalços da vida.
que é comum a todos. Esses são os ensinamentos dessa lição e que o que fica para a gente meditar e aprender nessa lição é isso. O que as pessoas têm dito de nós, o que as pessoas têm visto em nós como cristãos e como profetas de Deus, porque é nós que colocamos hoje a palavra de Deus em movimento, que as pessoas têm visto e falado de nós e o quanto nós temos tentado nos defender diante de situações adversas. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários que nós vamos te responder. E até semana que vem na 4ª lição. Deus abençoe.